de amor, não sei o quê. O outro quer colo e essas coisas todas. O que é o amor? Vocês aqui dessa igreja, vocês sabem o que é o amor? Se vocês souberem definir para mim, sinalizar para mim o que é amor, a gente pode começar a conversar sobre Deus. Porque parece que tem um texto lá na Bíblia que diz que Deus é amor. E a gente não consegue conversar sobre Deus se não começar a enxergar a questão do amor. Mas se essas pobrezas de crente de periferia, sabe, essas baixadinhas, me olhou, me gosta, me quer, esse cara aqui. O pastor não me chamou no dia do meu aniversário, essa bobagem de crente. Entender a expansão da missão através de vocês implica entender que a missão vem de Deus, pode passar por vocês, mas vocês têm que lidar com esse mundo secularizado. E com esse mundo secularizado vocês precisam olhar nessas perspectivas. Estou encerrando dizendo que Jesus disse que a semeadura acontece do lado de fora e que sempre a semeadura dá certo. Existem alguns problemas aí do diabo que vem e pega os cuidados deste mundo, o sol que queima a raiz, mas sempre vai dar resultado. Duas perguntas para a gente encerrar. Já passa das 9. Eu disse que ia ter as 9. Alguém faça aí duas perguntas só para não sair daqui chateado. Eu quero fazer um pedido, pastor, não uma pergunta. Não dá para o senhor ir até as 9h30? Então, Continua discorrendo os outros pontos. Seria tão interessante. São outros 4. Falar sobre, eu acho que falar sobre a questão da privatização e do que é público e do que é privado hoje é uma coisa complicada. Mas eu tenho uma pergunta lá atrás, Luiz. Pois não. Minha pergunta é a seguinte: o senhor acha que tem alguma resposta do porquê que a questão do serviço da igreja em relação ao próximo, as pessoas de fora, talvez não fica comprometida porque alguma coisa nos faz agir fora da faixa etária espiritual, psicológica, tipo assim, às vezes os jovens vão fazer alguma atividade que não condiz com a faixa etária dele, nem com as necessidades desse mundo secularizado de absorver a mensagem que nós temos para dar. E por que isso acontece? Às vezes nós fazemos coisas de fora, às vezes até fora da realidade daquilo que Deus já nos deu, até fora da idade psicológica nossa. E aí as pessoas olham de fora e pensam que a gente é, assim, às vezes, como aquele comercial da escola, que é de tempo, o pessoal diga quadrada, né? Por que isso acontece? A sua pergunta é muito interessante, abre muitas possibilidades para eu abordar. Eu posso começar tentando responder a sua pergunta dizendo o seguinte: que o evangelho que nos foi pregado, a missão quando foi feita no Brasil, 1881, 1882, olhando os batistas, olhando presbiterianos e metodistas, nós vamos para 1867, 1868, olhando esses movimentos missionários que vieram para o Brasil. Eles chegaram aqui dizendo: aqueles camaradas que estão no Brasil são pagãos, eles precisam se converter. E a gente tem que fazer o seguinte: o corpo pode se perder, mas a alma, o espírito tem que ser salvo. Então eles vieram aqui pregando para nós entregarmos a alma para Jesus. Estão há 130 anos pregando isso, porque precisavam nos cristianizar.
Agora, talvez eu vou dizer algumas coisas que vocês podem até ficar chocados, mas a pregação que veio para nós é uma pregação que dividia o homem, ao invés de uni-lo. O evangelho que nos foi trazido foi um evangelho norte-americanizado, um evangelho branco. Nós somos todos miscigenados, nós todos temos um pezinho na senzala, quem disser que não tem, está mentindo. O brasileiro é de sangue misturado. E vieram os camaradas pregando o evangelho anglo-saxão para nós, fazendo igrejas brancas. E nós somos todos cafufos, mestiços. Nosso imaginário é diferente do deles. Salvar a nossa alma e entregar o nosso corpo a Satanás. Para nós o seguinte: é importante que você não beba, é importante que você não fume, é importante que você não vá ao cinema. E saiba de uma coisa, você tem um lar celestial e que você vai morar com Jesus, e por enquanto você vai se virando aqui. Foi isso que nos pregaram. Nos pregaram uma peça. Nós entramos nas nossas igrejas e pregamos isso. Tiramos a pessoa do espaço. Nós criamos um mundo diferente. O mundo do pecado e o lar celestial. Tem um meio aqui que a gente pega metrô, pega ônibus, paga conta quando tem dinheiro. Tem esse meio aqui, esse chamado mundo de aflição, que a gente vive aqui, mas a gente quer morrer e ficar com Cristo. Desde que a gente não ganhe na loteria. Se a gente quer na loteria, a gente vai ficar mais para gastar um dinheiro. Mas na hora de morrer, ficar com Cristo. Aí, de vez em quando, irmão, nós temos esse desejo de descer nesse mundo e dialogar com esses camaradas. Só que nós não sabemos o que dizer para eles. O nosso discurso é discurso de igreja. Nós não sabemos dialogar com eles. Porque nós tiramos o crente da sociedade. E aí, o que você tem? Você tem na igreja crentes hipócritas. Não quero generalizar. Que o camarada é na igreja no domingo um santo, de segunda a sexta-feira ele é um diabo. Que na igreja, domingo ele é uma maravilha, durante a semana ele bate na esposa e maltrata a sogra. Que na igreja ele tem cargo de liderança, mas ele tem duas mulheres, uma nesse bairro e outra no bairro lá adiante. E ele adulterou, mas nós ensinamos isso. Nós ensinamos a pessoa a se esconder, a viver fora do mundo. Aí quando nós descemos ali, nós percebemos que a coisa não é bem assim. Nós vamos com um discurso. Esses caras não querem saber de discurso, eles querem saber de vida. Como é que é a sua vida? Como é que é a sua casa? Como é que você consegue viver ganhando 2 salários mínimos? É isso que interessa. Como é que você consegue ser feliz diante do que está acontecendo? Que opinião você tem de esperança num governo que nós acreditamos e votamos nele, que agora nos frustrou? O que você diz da esperança? Não tem nada para dizer. Você não tem nada para dizer para mim. Então, essa sua pergunta me mexe comigo, porque eu estudo esses negócios e fico com essas coisas na minha cabeça, que nós tiramos a igreja do meio social. Aí pegamos esses moços coitados, bem intencionados, para falar do evangelho. Eles travam, eles não conseguem falar. Aí nós somos quadrados porque esse mundinho aqui é o nosso mundo. Você quer ser salvo? Abre a porta e traga ele num culto nosso que ele vai crer. Não vem aqui pregar para mim. Tu quer te salvar, meu? Vem aqui. Vai ter uma música lá na minha igreja que você vai gostar. Vem aqui pregar para mim. Quando
uma mensagem pela internet. Eu sou aidético. Alguém vai dizer isso. Deus me livre. Na minha casa não vai nem entrar. Olha, de pessoas soro positivo. Gente, tá assim. Não quero assustar vocês, mas tem pra caramba. Até aquela injeção que você foi tomar na farmácia no outro dia para a sua virose, pode ser que o cara da farmácia que deu a injeção seja soro positivo.